Sem muito perder tempo, né? Vou convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Isaías 6. Eu falei 9, desculpa. Isaías 6, a partir do versículo 1. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor, ó. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, e com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém? Vamos ler só até aqui. E a palavra que o Senhor nos abençoou nessa noite, irmãos, aqui em Isaías, é uma palavra poderosíssima, né? Tremenda, porque fala sobre uma visão de Isaías, né? Ele viu o trono do Senhor. Só que a primeira coisa que já nos chama a atenção aqui, irmãos, logo no primeiro versículo, é porque, né, Isaías teve essa visão, né? Como ele foi levado a ter essa visão, né? A primeira coisa que Isaías já diz no versículo 1, né, e é que no ano da morte do rei Uzias, né? Se nós prestarmos atenção ali, nós vamos ver que essa não é uma boa notícia, né? A morte de um rei não é uma boa notícia. E mais do que isso, irmãos, alguns estudiosos, algumas pessoas chegam a dizer que Isaías ele era muito próximo ao rei Uzias. Então Isaías ele foi ali, talvez um pouco triste, um pouco chateado, né? Talvez não um pouco, né? Mas bastante, porque se ele era muito chegado ao rei, a morte dele, né, significou algo para ele. Então Isaías chegou ali de maneira triste ao templo. E aí, com essa tristeza no coração, com esse sentimento, né, de morte, de perda, a palavra de Deus diz que ele vai até o templo, né? E aí, quando ele vai até o templo, até o pastor Felipe falou logo aqui no início, né, que quando nós nos reunimos, quando nós vamos em direção à presença de Deus, nós estamos indo ao templo, nós estamos indo à casa de Deus, porque nós estamos indo em direção à presença dele. Então, assim, independente já, irmãos, da situação que você está vivendo, independente de o que você está passando, eu já quero te dizer, irmãos, que você está no lugar certo. Mesmo que esse culto seja um culto online, mesmo que esse culto aqui seja um culto que ainda nós não estamos tendo a plena liberdade, né, de estarmos nos reunindo no templo, né, na igreja física, mas nós viemos ao lugar certo. Esse lugar se chama o lugar de busca da presença de Deus. E foi isso que Isaías fez, irmão. Quando Isaías se depara com essa grande tristeza, né, nós não podemos nem chamar isso de um problema, mas a gente pode chamar isso de uma grande tristeza, uma grande perda, né, que ele teve. A primeira coisa que ele faz é ir em direção ao Senhor, né? E é muito interessante, irmãos, porque quando a gente pensa sobre dificuldades, sobre perdas, sobre tristezas, sobre pessoas que nós perdemos, né, a gente também pensa que existem 2 maneiras de se conhecer a Deus, né? Você pode talvez estar buscando ao Senhor nesse momento, hoje, porque você está passando por um grande problema, né? De repente você realmente está com algum familiar com alguma doença, algum familiar passando por
algum problema, ou até mesmo você está passando por algum problema. E isso é uma das maneiras de nós seguirmos a Deus, mas existem aquelas pessoas também que tiveram a chance de conhecer o Senhor melhor num momento bom, né? Se a gente puder aqui fazer um exemplo, a gente pode até dar o exemplo do jovem rico. Os irmãos conhecem a história, quando Jesus, ele chega para Jesus e fala: Senhor, eu já faço tudo, já guardo a lei, o que eu tenho que fazer, né? E aí Jesus fala para ele: olha, vende tudo que você tem e me segue. Porque Jesus estava testando o quê? Aonde estava o amor dele. Então o amor dele, pela riqueza dele, era muito maior do que o amor que ele poderia ter por Jesus. Só que, irmãos, se a gente for colocar um outro exemplo, a gente pode citar aquele exemplo de Jó, né? Como foi pregado há pouco tempo pelo nosso irmão Danilo também. Jó é um grande exemplo, porque Jó, irmãos, ele foi conhecer ao Senhor de verdade quando ele passou por uma extrema tribulação, né? Um dos versículos mais conhecidos que existe, Jó capítulo 42, versículo 5, diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, né? E aí, irmãos, o que acontece? Quando Isaías ele chega até ali na presença de Deus, quando ele chega até ali com o coração triste, talvez se perguntando, né, por que eu estou passando por isso? Por que talvez o Senhor está permitindo isso, que um rei tão bom como Uzias, né, estivesse passando por isso? Só que, irmãos, quando nós chegamos diante da presença de Deus, acontece uma coisa extraordinária, né? Coisas extraordinárias acontecem quando nós nos achegamos a Ele. E aí o que aconteceu ali com Isaías? Ele chega diante da presença de Deus e a primeira coisa que a palavra de Deus diz é que ele vê um grande trono. Ele vê o Senhor num alto e sublime trono, né? Então, assim, a palavra de Deus está nos dizendo, irmãos, que quando nós buscamos a Deus em momentos difíceis, em momentos bons, o Senhor ele vai começar a se mostrar para nós, né? A primeira coisa que Isaías ele coloca no versículo, né? No versículo 1 é dizer que naquele ano o rei havia morrido, mas ao mesmo tempo Deus deu um refrigério para ele. E o que Deus fez através desse refrigério? Mostrou o seu alto e sublime trono. E é interessante nós pensarmos, irmãos, que como que uma tragédia, uma coisa ruim, uma coisa que, vamos dizer assim, levou tristeza para a vida de Isaías, pôde fazer com que ele se achegasse mais a Deus. Às vezes você se pergunta, por que eu estou passando por essa situação? Por que será que Deus está permitindo que isso acontecesse com meu primo, com meu irmão, com meu filho, com a minha mãe? Por que o Senhor está permitindo? Né? E às vezes a gente tem essa pergunta, porque Isaías, irmãos, ele teve essa visão do trono de Deus, mas aquele ali não foi um momento de conversão dele. Aquele ali não foi um momento em que ele passou a conhecer o Senhor a partir daquele momento, porque se você pegar do capítulo 1 de Isaías até o capítulo 5, você vai ver um monte de profecias, você vai ver um monte de versículos que demonstrava que Isaías tinha um relacionamento com Deus. Só que a diferença está, irmãos, é que quando nós temos uma experiência dentro da tribulação, quando nós temos uma experiência dentro do deserto, quando nós temos uma experiência passando por uma dificuldade difícil, sabe o que acontece? O Senhor também ele se mostra de maneira diferente para nós. Quando Isaías estava passando por aquele problema, por aquela tristeza, por aquela situação, irmãos, o Senhor se mostrou a ele. E não somente mostrou o trono, mas a palavra de Deus diz que a aba das vestes do Senhor, elas preenchiam todo o templo. Sabe, quando eu estava pensando sobre isso, eu estava lembrando que às vezes nós temos um certo tempo como cristãos. Nós temos uma certa caminhada com Cristo. E a gente pensa assim, olha, eu já vi tantas coisas, eu já passei por tantas coisas, e agora eu não consigo mais ver nada novo.
Eu não vejo nada da parte de Deus que eu possa ver novo. Mas assim como Isaías, irmãos, que já era um homem, já ali caminhava com Deus, conhecia Deus, estava com Deus ali todo o tempo, o Senhor, irmãos, mostrou para ele que havia sim uma nova maneira dele conhecer, uma nova ótica. O Senhor, ele mudou a visão de Isaías, irmão. Então, nessa noite, eu quero te encorajar a você buscar o Senhor e dizer assim: Senhor, muda a minha visão. Talvez eu esteja olhando somente para o meu problema. Talvez eu esteja olhando apenas para essa tribulação. Talvez eu esteja olhando apenas para esse deserto, mas eu não estou olhando para o Senhor, que está assentado sobre um alto e sublime trono. E a orla das suas vestes estão descendo sobre mim, estão vindo sobre o templo. E eu sou o templo do Senhor. Olha que maravilha, irmãos. E aí você se pergunta assim: irmãos, mas o que quer dizer essa orla? Né? Sempre que nós vemos, irmãos, falar sobre a orla das vestes do Senhor, ele está falando sobre glória, né? Ele está falando sobre o poder do Senhor que nos alcança, mas ele também fala sobre uma coisa muito interessante. Eu já vou mostrar para os irmãos. Essa orla do Senhor, ela representa cura. Essa orla do Senhor, irmãos, ela desce do alto e sublime trono, passa por todos os céus, né? Como o apóstolo Paulo fala que existe o primeiro, segundo e terceiro céu. Ela desce sobre tudo isso e entra e nos alcança e nos traz cura. Mas aí talvez você se pergunte: mas Jonathan, de onde você está tirando isso que a orla pode trazer cura? Eu vou te dar só um exemplo aqui, amém? Um exemplo, você não precisa abrir, né? Mas quando nós abrimos aqui, ó, em Lucas, tá? Não precisa abrir, eu vou ler bem rapidinho, capítulo 8, versículo 43 e 44. Diz assim, ó: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Mas chegando por detrás dele, né, de Jesus, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. Sabe, irmãos, é interessante que quando nós lermos isso, né, a palavra do Senhor diz que muitas pessoas tocavam ele, né? E inclusive os discípulos mesmo falavam: Senhor, como que você sabe que alguém te tocou? Só que ela tocou a orla com um propósito. Ela tocou aquela orla sabendo que aquela orla trazia cura, né? A gente pode até conjecturar, imaginar que essa mulher, em algum momento da vida dela, né? Porque o livro de Isaías é um livro do Antigo Testamento, né? É um livro do profeta. Então a gente pode até imaginar que essa mulher tenha lido o livro de Isaías, tenha lido o capítulo 6. E o capítulo 6 fala sobre essa orla. Essa orla que traz cura, que traz glória, que traz a presença de Deus. E ela falou assim: olha, eu estou em dificuldade, eu estou no meio de uma multidão, eu estou no meio de uma tribulação. Mas eu sei que se eu apenas tocar nessa orla, eu serei curada. Sabe, isso é muito, sabe, se explode algo dentro de nós, porque eu penso que eu posso ser essa mulher do fluxo de sangue, só que o meu problema é outro, e que só eu e o Senhor sabemos. E nessa noite o Senhor está mandando me dizer, está mandando te dizer que a orla dele, a orla das suas vestes, elas estão aqui, irmãos. Ela está descendo sobre nós. E sabe o que ela vai trazer? Ela vai trazer cura. E a partir do momento que você toma conhecimento disso, irmãos, e pela fé, você toca nessa orla, irmãos, a cura que você precisa, a presença de Deus que você precisa, sabe? A fumaça do incenso, do louvor, da adoração que nós já fizemos aqui junto com o Maurício, irmão. Ela vai trazer cura para a sua vida. Ela vai trazer cura para o seu parente. Ela vai trazer cura para essa pessoa que você tem orado. Ela vai trazer solução. Porque eu creio, irmãos, pela fé,
que o Senhor, através da sua palavra, está dizendo: eu tenho derramado sobre os meus filhos, sobre aqueles que me buscam, a orla do meu manto. E eu creio nessa noite que se nós tocarmos na orla do manto do Senhor, nós seremos curados. E eu quero finalizar, irmãos, te dizendo o seguinte: para Isaías ter chego naquele patamar, para Isaías ter passado por uma visão, irmãos, que eu posso te dizer, uma visão inédita, uma visão extraordinária, sabe? Teve que ser eliminado da vida dele, infelizmente, o rei Uzias. E talvez você se pergunte assim: mas por que, Jonathan? O rei Uzias era ruim para ele? Não. Mas o rei Uzias, irmãos, talvez trazia para ele um pouco de comodismo. O rei Uzias talvez trazia para ele o que nós talvez imaginamos como segurança. Se nós estudarmos a palavra do Senhor, nós vamos ver que quase todo profeta, quando ele profetizava, os reis acabavam matando ele. Eles eram perseguidos. Mas com Isaías isso não acontecia, porque Uzias era amigo dele. Então, quando foi tirado dele, irmãos, o comodismo, quando foi tirado dele aquela segurança, quando foi tirado dele tudo aquilo que ele se apoiava, a única coisa que sobrou foi o Senhor. E nessa noite, irmãos, eu não sei o que sobrou para você. Eu não sei o que você ainda tem para se apoiar. Mas eu quero te dizer que não há lugar melhor para se apoiar do que estar na presença de Deus. E eu quero te encorajar nessa noite, irmãos. Se existe algum Uzias na sua vida, se existe algo que está te impedindo de você buscar mais o Senhor, se existe algo que está te impedindo de você conhecer ainda mais o Senhor, de você poder dizer como Jó disse: olha, eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje eu consigo vê-lo. Sabe por que eu consigo vê-lo? Porque eu tive uma experiência. Sabe por que eu consigo vê-lo? Porque o Senhor fez isso na minha vida. Sabe por que eu consigo vê-lo? Porque o Senhor me transformou não de fora para dentro, mas o Senhor me transformou de dentro para fora. Eu era assim, agora eu sou dessa outra maneira. Como o apóstolo Paulo fala, irmãos, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mate mais. Então essa experiência que nós vivemos com o Senhor, ela começa, irmãos, a nos mostrar que o Senhor é conosco, que nós estamos vendo, nós estamos participando dessa comunhão com Ele. Então, irmãos, nessa noite, que nós possamos eliminar os Uzias da nossa vida, aquilo que tem atrapalhado a gente de conhecer melhor o Senhor. E eu quero deixar o último tópico aqui para os irmãos, que tem tudo a ver com isso. A palavra do Senhor, irmãos, nos diz que Isaías, no versículo 5, ele diz assim, ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. Existe um versículo, irmãos, que diz que ninguém consegue se deparar com a glória do Senhor e continuar de pé. Ninguém consegue olhar, ter um relacionamento estreito com o Senhor e permanecer da mesma maneira. Uma vez eu ouvi, irmãos, uma pregação que um pastor falou que quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, é como se fosse, irmãos, uma pessoa ser atropelado por uma carreta. Não sobra nada do que ela era. Quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, irmãos, nós caímos e levantamos uma nova pessoa. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 3, diz assim: ao verem o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus e louvando, dizendo: louvem a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Eu finalizo aqui. Que você vai se deparar com o Senhor e você vai se prostrar. Você vai entender e vai dizer assim: ai de mim, porque eu vi o Senhor, porque eu senti o Senhor.
Ai de mim, quando você se diminui, a palavra do Senhor diz que nós nos diminuímos para que ele cresça. João Batista falou assim: olha, a única coisa que eu peço é que eu diminua e que ele cresça. Se nós entendermos, irmãos, esse segredo, a palavra do Senhor diz que um serafim, que é um ser ardente e poderoso, ele tocou nos lábios de Isaías como uma tenaz ardente. Quando nós fizermos isso, irmãos, nós seremos verdadeiramente tocados pelo Senhor. E tudo aquilo que nós tínhamos, nós perderemos para ganhar uma nova e poderosa roupagem do Senhor, né? Então nós queremos deixar essa palavra aqui nessa noite e te dizer, irmãos, continue buscando o Senhor e fala assim: Senhor, eu quero ter a visão como a visão de Elias, Pai. Eu sei que o Senhor tem mais para mim. Eu sei, Pai, que a minha vida não é só isso. O Senhor tem mais. E eu te peço, Senhor, eu quero mais, Pai. Amém? Glória a Deus.